No começo de cada questão eu deixo a questão grande assim na tela para você pausar o vídeo e poder ler a questão com calma e a gente parte direto para os exercícios. Basicamente ele está me dando duas peças, uma peça em formato de cubo, outra peça em formato de cilindro, e ele me dá algumas relações que a gente tem que perceber o seguinte. Claramente, muito claramente, essa questão é uma questão de sistema de equações. Eu tenho duas peças de pesos diferentes, eu ainda não sei esses pesos, nós vamos ter que calcular, e eu tenho alguma relação entre eles. Então, essa é uma questão clássica de sistema de equações. E o que a gente tem? Ele tem 8 cubos idênticos entre si, 12 cubos cilíndricos igualmente idênticos entre si. Então, esses cubos e esses cilindros, entre si, eles têm o mesmo peso. Ele estava curioso para saber a massa de cada brinquedo, não vinha especificado, então ele colocou todos os brinquedos em um lado da balança e colocou 5 kg de açúcar no outro lado e viu que a balança se equilibrava. E percebeu que a balança, depois disso ele fez outro experimento, botou 3 cubos de um lado, 9 cilindros do outro, ficou 5 cubos de um lado do outro lado, e 3 cilindros do outro lado também, e igualmente essa balança se equilibrava. Ora, se eu tenho aqui, ele está me dizendo que eu tenho 8 cubos, então 8x mais 12y vai ser igual à quantidade de peso que ele botou do outro lado. Isso significa dizer que está todo mundo de um lado só. Isso daqui vai ser igual a 5. E aí na segunda experiência que ele teve, ele pegou 3 cubos de um lado, então é 3x, e colocou desse mesmo lado 9 cilindros, então 9y. E do outro lado ele botou 5 cubos, 5x. E aqui, quantos cilindros que sobrou? 3. Então, colocou os 3 cilindros do outro lado e percebeu que isso também foi equilibrado. Então, essa daqui são as nossas devidas equações. Essas daqui é o nosso sistema de equações. Sistema de equações, perfeito. Montamos, chegamos em metade daquilo que a questão queria. Agora a questão quer que a gente descubra igualmente os valores de x e y. E aí existem infinitas formas da gente resolver. Claro que todas as formas vão chegar no mesmo resultado. O que a gente poderia fazer aqui nesse caso? Eu vou trabalhar com essa minha segunda equação aqui e vou tentar substituir aqui um valor na primeira. Se você se preferir trabalhar de alguma outra forma, vou passar esse 3x para o outro lado, negativo, e vou passar esse 3y para esse lado aqui, negativo também. Então, de um lado eu vou ter 5x menos 3x, do outro lado eu vou ter 9y menos 3y, então 2x vai ser igual a 6y. Se eu simplificar esses dois lados por 2, eu vou ter que x é igual a 3y. E aqui eu posso fazer da forma de substituição. Eu tenho o valor de x, substituo o novo valor de x que eu encontrei aqui em cima e eu vou ficar só com y. Como? Vou substituir esse valor de 3y dentro dessa minha equação. Eu vou ter 8 que multiplica 3y mais 12y. Isso daqui vai ser igual a 5. 8 vezes 3 vai me dar 24y mais 12y é igual a 5. 24 mais 12 vai me dar 36y, vai ser igual a 5. Logo, o meu y vale 5 sobre 36. Ah, mas deu infração. Meu amigo, estamos na CEDERJ. Matemática básica vai dar infração mesmo, não se preocupa não. E agora que eu sei o valor de y, eu consigo perfeitamente encontrar o valor de x. Afinal, x é igual a 3 vezes y é esse valor de cima aqui, então eu tenho 5 sobre 36. Logo, o meu x vai valer 5 sobre 12, que é simplesmente simplificar essa minha fração aqui, é o resultado que a gente vai chegar. Então, o valor do cubo vale esse valor aqui, lembrando que a unidade dele está em quilograma, então esse daqui é o valor do meu cubo. E esse daqui, igualmente em quilograma, é o valor do meu cilindro. Show? E essas duas aqui já são as respostas finais.
A segunda questão trata da simplificação dessa minha expressão que eu tenho aqui. Claro que a gente não vai enxergar tudo que a gente precisa fazer de primeiro, mas a gente vai ter algumas suspeitas, vai tentar dar uma desmembrada para ver o que está acontecendo. Essa minha primeira expressão aqui, eu tenho uma equação do terceiro grau. Eu não consigo descobrir as raízes de uma equação do terceiro grau, a gente não tem fórmula para isso. Mas eu percebo que essa minha expressão aqui, toda ela está em função de x. Então eu posso colocar esse x em evidência. Colocar o x em evidência, vai me sobrar x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 4, que multiplica x ao quadrado mais 4. Beleza. O que a gente ainda tem aqui embaixo no meu denominador? Consigo colocar o 2 em evidência? Consigo. Será que isso aqui vai me ajudar? Se não me ajudar, eu volto. Eu sei que vai me ajudar porque eu já fiz a questão. Vai ficar x à quarta menos 16. E se eu olhar para essa minha expressão, ainda não tem nada que eu possa cortar. Mas eu vou identificar o seguinte. No meu denominador, eu tenho perfeitamente a imagem de um produto notável. Depois de muito tempo fazendo exercício de matemática, a gente já enxergou que o primeiro termo é um número elevado ao quadrado, menos o segundo termo, que também é um número elevado ao quadrado. Então isso daqui se trata de um produto notável, lembra? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso mesmo. Agora, essa minha expressão do segundo grau aqui, ela possui duas raízes. E será que não vale a pena a gente desmembrar essas duas raízes? Eu suspeito de que seja interessante. E sempre vou suspeitar. Se você fizer a fórmula de Bhaskara aqui, ou utilizar o método de menos soma e mais produto, você vai ver que aqui eu tenho duas raízes, porém elas são raízes iguais. É a mesma raiz, vale 2. Então é uma raiz, é um caso de raiz dupla, você vai chegar num delta igual a zero. Se eu desmembrar essa minha expressão aqui, ó, vou ficar com x, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 2, e do outro lado eu tenho x ao quadrado mais 4. E aqui no denominador vai começar a ficar interessante. Por quê? Vai ter 2, que eu coloquei em evidência, e aí eu vou desmembrar esse produto aqui em dois produtos. Eu vou ter x ao quadrado menos 4, x ao quadrado mais 4. Lembra desse produto notável aqui, ó? Se eu tenho ele escrito dessa forma, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pode testar através de propriedade distributiva para ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Olha só o que apareceu aqui, ó. X ao quadrado mais 4, x ao quadrado mais 4. Que interessante. Vou cortá-los. E aqui já me deu uma ajudinha, né? Já cheguei em algum lugar. Agora, que eu não tenho mais esse camarada aqui, eu posso pensar o seguinte. X ao quadrado menos 4 também é uma expressão de produto notável. Então eu posso dividi-la novamente. Então eu vou ter x, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 2 novamente. Eu só repeti a expressão aqui de cima. E aqui no meu denominador eu tenho 2, que multiplica x menos 2, né? Que multiplica x mais 2. De novo, ó, tem o mesmo produto notável. Se eu fizer essa distributiva aqui, eu vou chegar em x ao quadrado menos 4, da mesma forma. E agora, de novo, aconteceu uma coisa muito interessante. Esse x menos 2, ó, tá aqui em cima e tá aqui embaixo. Toma, toma, que a gente está nervoso. X, que multiplica x menos 2, é o que vai sobrar, né? E embaixo eu vou ter 2, que multiplica x mais 2. Agora, eu não enxergo nada que eu possa fazer. Não tem nenhum desmembramento, não tem nada. O máximo que eu poderia fazer aqui, de repente, é fazer a distributiva e voltar. X ao quadrado menos 2x vai ser igual a 2x mais 4. Não existe nada que eu possa simplificar aqui. Talvez desmembrar essa minha fração em duas. Mas o gabarito final já me deu essa resposta aqui. Dentro da CEDERJ já me deu esse como resposta final. Que não existe mais nenhuma simplificação. Né? Eu poderia desmembrar essa fração aqui, talvez. Mas não sei se isso me daria um número exatamente mais simples. Então, essa daqui já marcaria como resposta final. Essa questão aqui é aquela clássica questão para mostrar aqui que o CEDERJ veio. Já é a AP1 de matemática básica e bota essa expressão aqui para me dizer qual é o resultado final.
Já é igual aquela série que já tem gente morrendo nos primeiros 5 segundos de capítulo, para mostrar para vocês, ó, aqui vai ser desse jeito, tá bom? Então, não é nada de muito assim complicado. O fácil é você se embolar no meio das contas. É uma conta grande para ver se te assusta, mas a gente não se assusta não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela na medida do possível, vamos fazer ela, né, e o que não puder a gente vai repetindo, para no final a gente desenrolar, né? Se eu tenho essa multiplicação aqui primeiro, o que eu pensaria em fazer? Eu pensaria em tentar simplificar à medida que eu fosse enxergando logo de cara. Eu sei que 121 dividido por 11 vai me dar 11. E 11 dividido por 11 vai me dar exatamente 1. Então, se eu fiz essa simplificação aqui de cara, talvez eu leve menos tempo para chegar na resposta final. E aqui o que sobrou? Ficou 1 vezes 3, 3. 5 vezes 11, 55. Isso daqui vai ser multiplicado por. Então, eu preciso resolver esse parêntese todo primeiro, para depois, para depois eu passar para o resto. Então, 12 menos 9, é aqui um trabalho de fração, né? Menos 9 sobre 9, é um trabalho de MMC, dividido por 5 sobre 12, e essa expressão, lembrando, precisa ser resolvida primeiro, mais. E aí eu já vou desenrolar essas partes aqui, mesmo que elas estejam separadas, né? Vamos tentar já dar uma desenrolada nela. 2 a quinta multiplicado por 1 meio, se eu estou multiplicando por 2, aqui eu dou uma simplificada, né? Na verdade eu vou elevar 2 a quinta, depois vou dividir por 2 de novo, então na verdade é nada mais do que 2 elevado a 4. Então dentro desse parênteses eu vou ter raiz quadrada 2 elevado a 4, 16 sobre 9, todo mundo elevado a menos 1. Esse número aqui não tem muito que eu possa fazer, então vou só repetir 287 sobre 275. Esse número aqui, o que eu posso fazê-lo? Eu posso transformar ele numa fração mais agradável. Essa fração com um número decimal no denominador não me gera muita expectativa, então eu vou simplesmente transformar ela numa fração que eu goste mais. 10 sobre 4 é a mesma coisa que multiplicar essa minha expressão por 10 sobre 10. 10 sobre 10 é igual a 1, então eu não modifiquei o meu número, afinal todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Mas essa fase a gente já meio que superou. O que eu vou ter aqui? Ó? 3 sobre 55, e eu espero ter quadro para chegar até o final. Isso daqui multiplicado por 9 menos, 12 menos 9 vai me dar 3 sobre 9, dividido por 5 sobre 12. Lembrando que o parênteses precisa ser resolvido primeiro, né? Raiz quadrada de 16 vai me dar 4 sobre 9. Isso tudo aqui elevado a menos 1. Menos 287 já não tem mais nada que eu possa fazer por ele. Sobre 275, mais 10 sobre 4. Entendemos até aqui, ó. Se eu tenho uma divisão de fração, vou fazer uma multiplicação cruzada, ou ainda a gente sabe que eu repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. 3 sobre 55 vai ficar esperando. 3 vezes 12 vai me dar 36. 9 vezes 5 vai me dar 45. Aqui já vou esquematizar, né? Se esse expoente está negativo, basta que eu inverta a sua base. Eu vou ter 9 sobre 4. Menos 287 sobre 275, mais 10 quartos. Eu tenho muito que aprender sobre noção de espaço no quadro, né? Os números estão diminuindo, mas releva por gentileza. Aqui eu vou ter 3 vezes 36, dividido por 55 vezes 45. Essa conta aqui eu já fiz, mas primeiro eu vou dar uma simplificada nela, né? Eu vou ter 3 dividido por 3 vai me dar 1, 45 dividido por 3 vai me dar 15, para dar uma simplificada, para a gente não ter que trabalhar com número grande o tempo todo. E aqui em cima eu vou ter 36, 55 vezes 15. Essa conta eu já fiz, vai me dar 825, mais 9 quartos, menos 287 sobre 275, mais 10 sobre 4.
E aí meio que acabou o meu quadro, né? Pronto, melhorou agora. Aqui eu acho que eu comi mosca em alguma simplificação antes, mas não tem nenhum tipo de problema. Se eu simplificar essa minha expressão aqui, 36 por 3 vai me dar 12, 825 dividido para 3 vai me dar 275. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o MMC entre 275 e 4, colocar todo mundo no mesmo denominador, bem bonitinho. Depois que eu colocar todo mundo no mesmo denominador, eu vou somar os meus numeradores e checar qual a resposta que eu preciso ter. Não existe nenhum múltiplo comum entre 275 e 4, porque eu sei que os únicos números que dividem 4 é o 2 e o 275 não é um número par, então ele não é divisível por 2. Então o MMC entre 275 e 4 é a própria multiplicação entre eles. 275 vezes 4, isso aqui vai me dar 1.100. Então agora, 1.100 dividido por 275 dá 4. Então esses aqui, ó, vou multiplicar por 4, esses aqui vou multiplicar por 275, aqui por 4 também, e aqui por 275. 4 vezes 12, isso aqui vai me dar 48. 9 vezes 275, 2.475. Todo mundo sobre 1.100, né? Eles estão bonitinhos do mesmo denominador. 287 vezes 4 vai me dar 1.148 sobre 1.100. 275 vezes 10 vai me dar 2.750 sobre 1.100. E aí a gente precisa realizar essas operações. 48 mais 2.475 menos 1.148 mais 2.750. Fica à vontade para fazer essa conta, eu já fiz, aqui vai me dar 4.125 dividido por 1.100. Claro, né? Quando a gente está falando de fração, a gente tem que entregar a fração mais simples. Essa fração aqui eu ainda consigo simplificar. Como? Se eu dividir 1.100 por 5, 4.125 por 5, eu vou achar uma nova fração que é 825 sobre 220. Então o que eu fiz aqui? Ó? Dividi esses meus dois números por 5. Poderia ter enxergado que eu poderia dividir os dois por 25? É um pouco difícil, mas se você já tem essa sagacidade, eu prefiro ir pouco a pouco. Ó, vou dividir por 5 de novo, por 5 de novo. 220 dividido por 5, isso aqui vai me dar 44. 825 dividido por 5 vai me dar 165. E aí, talvez não seja tão fácil de enxergar assim, mas a gente tem que testar, porque a gente tem que entregar a fração mais simples. E se você testar por 5, 44 já não dá, 7 também já não dá, o 11 divide o 44. Então o que eu vou tentar? 165 dividido por 5, opa, eu também consigo, não consigo? Então a gente sente a tentação de querer marcar essa resposta aqui como uma resposta final, porque o número que divide os dois não é tão simples, não é tão pequeno, né? Mas eu acho que 5, 55, olha que beleza. Olha o que apareceu aqui. 11 divide 165. Logo, eu consigo simplificar ainda esse número aqui como sendo 15 sobre 4. E aqui já não tem mais o que fazer. Essa daqui é a minha resposta final. É um problema que ele mostra por que a gente veio. Não é raro cair esse tipo de problema. Eu também fiz quando eu fiz matemática básica. É grande, não é impossível de resolver, é só para a gente não se assustar. Esse daqui, essa CDERJ mostra a que veio, mas espero que tenha ficado claro. Essa daqui também é uma questão clássica do CDERJ, que dá um enunciado para mais de uma questão. Aí você pensa assim, mas se eu errar a primeira questão, eu erro as outras duas. Sim, muito provavelmente. E eu vou me ferrar? Vai. Mas a gente não vai errar a primeira não, a gente vai acertar todas. Esse enunciado vai me dizer que Lucas tem atualmente 3 vezes a idade que Carla terá daqui a 8 anos. Entretanto, a idade atual de Lucas não supera o quíntuplo da idade atual de Carla. Típico enunciado de matemática, né? Uma coisa completamente com sentido, vale super a pena.
Utiliza a variável x para representar a idade atual de Lucas e y a idade de Carla. Então, x é a idade atual de Lucas, vamos escrever aqui para a gente não se perder, e y vale a atual idade de Carla, isso mesmo. Então, agora o que ele quer nessa vida? Afirme se é ou não possíveis os valores 10 e 5, respectivamente. Primeiro, vamos montar a equação que a gente tem, né? Se a idade atual de Lucas vai ser igual à idade de Carla, né, triplicada daqui a 3 anos, o que eu tenho? X vai ser igual a 3 vezes. Qual a idade de Carla daqui a 8 anos? A idade de Carla daqui a 8 anos vai ser y mais 8. Então isso quer dizer que o meu x vale 3 vezes y mais 8, que é a idade de Carla daqui a 8 anos, né? Então a gente espera que daqui a 8 anos ela seja 8 anos mais velha do que atualmente. E essa idade não pode ultrapassar o quíntuplo. Então x precisa ser menor ou igual a 5y. Então essas são as duas expressões que a gente precisa trabalhar. Agora, ele me dá o valor possível, né? Ele quer saber se é possível que x valha 10 e y valha 5. Então, para mostrar que a gente sabe fazer, a gente pode e vai substituir os valores na minha equação original e ver se isso dá uma igualdade válida. Ó, substituindo x por 10, nós vamos ter 10 vai ser igual a 3 vezes, abro parênteses, 5 mais 8. Sabemos que esse parênteses ganha prioridade, né? Então 5 mais 8 vai ser igual a 13. 10 vai ser igual a 3 vezes 13. 10 vai ser igual a 39. Essa minha expressão aqui não é uma igualdade verdadeira. 10 não é igual a 39. Logo, a afirmativa ela está errada. Esses valores que ele me deu, perguntando se é possível, não é possível. Próxima questão. Essa minha próxima questão está me pedindo quais são os valores de y. Você concorda comigo que y precisa ser maior ou igual a 5x? Então, o x ele tem que estar dentro desse universo de valores que é possível. Aqui o meu x já está até isolado em função de y. Vou pegar esse 5y aqui, que é um valor máximo de x, e vou substituir aqui na minha expressão e ver o que acontece. Ó. Se eu tiver aqui 5y vai ser igual a 3 vezes y mais 8. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Uma propriedade distributiva. Então, vai ser 3 vezes y e 3 vezes 8. Ó. Eu vou ficar com 5y vai ser igual a 3y mais 24. Jogando esse 3y para o outro lado negativo, né, eu vou ter 5y menos 3y vai ser igual a 24. 2y vai ser igual a 24. Y vai ser igual a 24 dividido por 2. Isso aqui é igual a 12. Então, meu y é igual a 12. Então, o meu valor máximo de y precisa ser 12. Logo, como eu deixo isso em notação para mostrar que eu aprendi? Eu vou dizer que y obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 12. Então, essa é a minha resposta final. Eu descrevi para ele, y precisa valer 12, no mínimo, ou mais do que isso. E aí, na questão anterior, nós já descobrimos o valor máximo de y. Eu poderia simplesmente substituir o valor de y aqui por 12, e aí eu vou chegar no valor que eu quero saber, não é isso? Ou ainda, eu poderia isolar aqui o x aqui embaixo e resolver a equação. Do jeito que você se sentir mais à vontade, né? Eu poderia passar esse 5 para o outro lado, e aqui eu ficaria com x vai ser maior ou igual, y vai ser maior ou igual a x sobre 5, e aí eu substituo esse valor de y aqui por x sobre 5. Ou eu simplesmente posso fazer assim, ó, x vai ser igual a 3 que multiplica, aqui vai dar 12 mais 8. Posso. Eu acho mais simples fazer dessa forma. Ó. Então eu vou ter que x vai ser igual a, esse daqui recebe prioridade, 12 mais 8 vai me dar 20, 3 vezes 20, isso daqui vai me dar 60. Então x é igual a 60.
que eu faço com essa informação? Ó? Se y vai ter que ser maior ou igual a 12, logo o meu x vai ter que ser maior ou igual a 60. Então, y, que a gente descobriu na questão anterior, vale maior ou igual, mais ou igual a 12, né? Ou x vale mais ou igual a 60. Essas aqui são as respostas. Esse daqui é a resposta do número 5. Esse daqui é a resposta do número 6. Mas caso você não queira resolver simplesmente colocando 12 aqui, você vem aqui nesse y, substitui ele por 5x sobre 5, e você vai chegar na mesma resposta, de 60. Top! Se você chegou até aqui, você é guerreiro, não desiste da faculdade, estamos aí para te ajudar. Qualquer coisa, se o vídeo não ficou muito bom, comenta aí para de repente a gente dar uma melhorada nele. Se inscreve no canal, deixa essa moral para mim aí, dá um certo trabalho fazer esses vídeos, tamo junto.